Eu comentei também, né, que eu fiquei aguardando esses dias do carnaval, meu irmão voltar para me levar no hospital e que eu fiquei na cadeira de rodas e tudo mais. Logo após o ano passado, depois de eu ter dado PT no carro, então assim, eu ainda estava em decisão do que fazer e tudo mais. Eu estava a pé, aí eu não sabia se eu voltava a estudar, se eu corria atrás de um outro carro e tudo mais. Mas aí eu vi, o computador me sugeriu aqui, não sei se ele ouviu eu fazer comentar a respeito ou se eu mandei pesquisar no Google alguma vez, que aí ficou no histórico, ou talvez no celular, no histórico do celular, no Google pelo celular, mas apareceu na minha cara assim no Google lá uma cadeira de rodas lá, uma não, diversas, para sugerindo comprar e tudo mais. Então eu já antevendo uma situação futura, que é a minha situação atual, falei que saber, eu vou comprar não, na verdade é provável que eu tenha jogado numa pesquisa, porque como eu comentei, eu andava a pé, o máximo que eu fazia era quando eu ia ao mercado uma vez por mês, era o máximo que eu estava andando, e aí quando eu ia eu me segurava no carrinho, empurrava o carrinho para um lado, para o outro e tudo mais, e aí depois, na hora de ir embora, aí esperando na fila assim, aí eu sentava no banquinho lá e aguardava. Como já comentei também, eu não achava legal pegar a fila preferencial, porque achava para muitos ia ser uma situação de puta safadeza, né? Os caras iam me olhar e falar, mano, por que esse cara tá pegando a fila preferencial? Ele chega de carro, fica andando para um lado, para o outro, só porque tá usando uma bengalinha, quer pegar a fila preferencial. Então assim, mesmo eu pegando a fila e precisando sentar no banco lá que tinha no mercado para poder aguardar chegar a minha vez, mas eu fazia questão de não pegar a preferencial até então para evitar problemas, alguém questionar o porquê que eu estava pegando e tudo mais. Então assim, para não passar raiva com isso, então eu achava melhor evitar essa situação. Então eu pegava a fila normal. Mas como o pessoal, meu irmão, minha mãe, sempre comentava lá, eu já estava chegando, estava tendo que correr atrás de uma cadeira para facilitar e tudo mais, eu acabei comprando a tranqueira da cadeira. Então tá, como a internet, o Google me sugeriu algumas, fui lá e comprei também. Então por isso que em 2016 eu comprei, mas eu não usava para nada, com excelência, não usava para nada. Usava uma vez por mês para ir ao mercado. Ou eventualmente, se aparecesse alguma precisão muito grande para eu sair de casa, eu saía com a cadeira, mas como conseguia ainda caminhar, quando eu chegava ao meu destino, eu deixava a cadeira de lado. Se tivesse uma parede para ficar em pé, me movimentar, era o que eu fazia. Mas então eu tinha cadeira, usando ela bem esporadicamente, uma vez por mês no máximo. Então em 2016, por causa do surto que eu tive, aí sim eu já fui com a cadeira de rodas para lá, com a minha cadeira e tudo mais. E aí na hora de voltar, até dava para voltar caminhando, mas como eu estava no hospital e cheguei com a cadeira, então voltei usando a cadeira também. Como eu estava já desde 2010 que eu tinha trancado minha faculdade e eu tinha parado o inglês também em 2014, quando eu parei de andar de moto, então estava já quase 2 anos sem fazer nada, sem estudar. E como eu também comentei logo bem no início no meu relato aqui, que era um dos medos que eu tinha, que é um dos possíveis problemas que a esclerose pode te trazer, com relação à memória e tudo mais. Então eu não achava interessante parar de estudar por causa disso. Então em 2016 eu voltei a fazer faculdade novamente, tentar ver se eu acabava, porque até então tinha feito várias tentativas de fazer,
somando, até brinco hoje em dia com isso, se somar o tempo de todas as minhas tentativas, daria para ter me formado em medicina. Porra! Tudo isso? Mas não consegui, depois de várias tentativas, eu só fui conseguir me formar na só consegui me formar só na quinta tentativa, que foi essa que eu comecei em 2016. Já tinha feito 4 anteriores e sempre estudando de 1 ano até quase 2 anos também, quase não, até 2 anos em uma das tentativas, e mesmo assim não tinha conseguido concluir o curso. E aí sempre quando eu voltava anos depois, eu não tentava fazer um aproveitamento das matérias, que o conteúdo de todo foi sempre, com exceção da primeira, que era eu fiz o curso relacionado com o que eu trabalhava na época. Eu fiz engenharia mecânica, fiz só o primeiro ano, mas todas as outras 3 tentativas era tudo relacionado com o que eu trabalhava na época. Mas mesmo assim, todas as vezes que eu fui fazer, eu não aproveitava matéria nenhuma, fazia o curso do zero e tudo mais, e aí depois perdia todo esse tempo. Então tinha que começar mais uma vez do zero. Então, na minha quinta tentativa, no segundo semestre de 2016, eu reiniciei novamente a faculdade. Só que dessa vez, como eu estava a pé, então eu não fazia presencial, porque não dava muito certo, não ia dar. Para ir lá na faculdade todo dia, de Uber, seria a mesma situação de ir trabalhar todo dia de Uber. Que até então a parte física não era o meu maior problema. O maior problema era o gasto que ia ser fazer isso. Então fazia 100% online, só ia até a faculdade no dia para fazer a prova. As provas também me ajudavam bastante, porque eram todas as questões de alternativas, não tinha nenhuma dissertativa, então eu não tinha que escrever muito. Então isso me facilitava bastante, porque se eu tivesse que responder 10 questões tendo que escrever literalmente a resposta, provavelmente eu ia gastar muito mais tempo do que o que era me limitado para fazer a prova. Eram só de alternativas, então ficava mais fácil, era só responder as 10 questões lá. Mesmo assim, como tinha lá os quadradinhos da Mega Sena para assinalar, e no gabarito lá você não pode rasurar esse negócio. Então, para evitar problemas, então eu só marcava as respostas e tudo mais. E aí eu conversei, ainda bem que o pessoal também sempre foi bastante compreensivo comigo também nessa parte. Eu conversava com o monitor ou a monitora que estava no dia da avaliação, e aí eu pedia para a pessoa lá preencher para mim. Acho que na primeira ou na segunda, a pessoa sempre ficava ainda meio com receio de fazer e tudo mais. Então eu falo, não esquenta a cabeça, você faz aí. Se eventualmente por acaso você fizer errado, rasurar, não esquenta a cabeça, porque se eu fizesse isso daí, eu ia, das 10 questões, eu ia rasurar umas 8, então não ia ter uma performance muito boa na prova não. Então não esquenta a cabeça com isso não. Então assim, eu só ia falando a resposta, a pessoa não anotava o que eu tinha escrito, eu falava verbalmente para ela, e aí a pessoa anotava lá para mim na prova, para preencher o gabarito. Então, agora mais próximo do final de 2016, na minha segunda leva de prova a ser realizada, no dia que eu ia lá fazer a prova, eu sempre, normalmente na época, eu ia com a minha prima, me levava até lá, porque ela também estava fazendo a faculdade dela e tudo mais, o curso dela, a faculdade dela. Então, como era caminho, ela normalmente me levava até lá para fazer, já que
E o horário casava para fazer isso. Então, assim, no dia que eu ia fazer a prova, estava sentado no sofá em casa, aguardando ela chegar. E quando faltava acho que uns 5, 10 minutos dela aparecer aqui em casa, eu peguei e falei, puta, vou lá no banheiro primeiro, porque assim, quando ela chegar, eu já tenho ido no banheiro. Quando eu chegar na faculdade, eu não tenho que perder tempo indo no banheiro. Já chego, já entro na sala de aula para fazer a prova. Isso foi o que eu imaginei que ia acontecer. Mas como o meu caminhar já estava bastante ruim, e na hora que eu me levantei do sofá, eu tinha uma distância de uns 3 passos da onde eu estava até um apoio para mim. Ou uma parede, ou a mesa do computador que estava na minha frente. Estava uma distância curta. Eu achei que eu ia conseguir ir. Se eu tivesse descalço, provavelmente eu ia conseguir sim. Mas o problema é que eu tinha colocado o tênis para ir para a faculdade, para não ir descalço. E foi o início de um problema meu. Que eu levantei, eu dei o primeiro passo, acho que dei o segundo, mas aí quando eu fui tentar dar o terceiro, o corpo foi e a perna ficou. Eu fiquei imaginando que eu tinha dado o passo. Então o que aconteceu? Eu caí, ia cair em cima, aliás, caí em cima da mesa do computador que eu estava na época. Ele tinha até uma haste lá, do segundo andar da mesinha lá, era uma escrivaninha antiga assim, então tinha onde eu me apoiar. Mas o problema é que eu não era muito organizado com a mesa do meu computador, então tinha milhões de coisas lá em cima da mesa. Então do jeito que eu desequilibrei, fui caindo em cima da mesa do computador, eu estendi a mão para me segurar nessa haste. Só que o problema é que do jeito que eu estendi a mão, tinha tanta tranqueira em cima da mesa do computador que eu comecei a escorregar para o lado. Eu vou cair! Então do jeito que eu me estiquei lá, eu comecei a pender para minha direita, comecei a escorregar e fui puxando tudo comigo. Papel, impressora, monitor. Então quando eu vi que eu ia puxar tudo pro chão comigo, vai ficar muito cara a brincadeira aqui. Então assim, me larguei de vez para só cair.